Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Nós estamos estudando versículo por versículo 1 Coríntios. Essa carta tão preciosa que o apóstolo Paulo escreveu. Acompanhe comigo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, versículo 5. Diz assim: Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, mas eu julgo a mim mesma. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Paulo estava concluindo a questão da divisão na igreja e, ao mesmo tempo, exortando os coríntios que estavam se polarizando em torno dos seus líderes. Alguns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Pedro, outros diziam que eram de Apolo. Havia também um grupo que dizia não seguir ninguém. Nos primeiros capítulos, e agora, Paulo já estava encerrando esse assunto. Ele perguntou aos coríntios se eles não tinham consciência do que lhes tinha acontecido. A pregação de Paulo e a conversão deles. Será que eles não tinham percebido o que tinha acontecido? Será que eles não tinham visto a obra de Deus? Será que eles não entendiam qual tinha sido o papel de Jesus naquilo tudo? O papel do Espírito Santo? Será que eles não compreendiam qual tinha sido o papel dos homens que participaram daquele processo de pregação do Evangelho? Aqueles tinham sido homens, instrumentos de Deus que cuidaram da igreja. Eles não entendiam isso? Esta era a pergunta de Paulo. Nos 3 primeiros capítulos desta carta, Paulo argumentou: Vocês ouviram e creram na pregação do Evangelho e receberam Cristo e o Espírito Santo. Isso fez com vocês que passassem a ter capacidade de entender as coisas espirituais. Vocês passaram por um processo e agora estão se transformando no que Deus, Cristo e o Espírito e também seus líderes espirituais querem que vocês sejam. Se vocês compreenderam bem tudo o que está acontecendo na vida de vocês, não serão seguidores de homens. No final do capítulo 3, Paulo estava chegando na conclusão da sua argumentação contra o problema número 1 da igreja de Corinto, que era a divisão. Sempre que aparecer nas cartas de Paulo a palavra portanto, preste atenção, porque ele estará dando a conclusão do seu pensamento. E o versículo 21 é esta conclusão. Ele diz: Portanto, ninguém se glorie em homens. Paulo estava dizendo: Todas as coisas são de vocês. Deus, Jesus Cristo vivo e ressurreto, o Espírito Santo, eles sabem de tudo que precisamos para termos fé e sermos salvos. Deus providenciou para que tivessem tudo o que precisavam para experimentarem a salvação e crescerem nesta experiência. Deus achou que precisavam de Paulo e mandou Paulo. Depois ele achou que eles precisavam de Apolo e mandou Apolo. Deus mandou Cefas ou Pedro porque achou que ele também era necessário lá. Tudo o que aconteceu na vida dos coríntios, Deus usaria para o bem deles próprios. Tudo aconteceu no momento certo e na hora certa para que os coríntios recebessem a mensagem e fossem salvos. Este era o raciocínio de Paulo, mas todas as coisas que são de vocês vieram de Cristo e, por último, de Deus. Deus sabe de tudo que vocês precisam, porque vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Deus é a força motriz por trás de tudo que acontece na nossa vida. Por isso a conclusão é: ninguém se gloria em homens. No capítulo 4, Paulo começou a falar sobre como eles deveriam enxergar o próprio Paulo, Pedro e Apolo. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus.
Esta é uma bonita descrição do servo de Deus que prega o Evangelho, levando pessoas a crerem e serem salvas. Esses capítulos nos apresentam a filosofia de ministério e evangelismo dos pastores, quando são usados como instrumentos de evangelização ou edificação na fé do corpo de Cristo. Este texto apresenta uma bonita descrição dos servos do Senhor, do papel deles na propagação do Evangelho e na edificação do corpo de Cristo. A palavra servo se refere a ministros. Paulo se apresenta como servo de Cristo. De acordo com Paulo, eles não passavam de servos e, como servos de Cristo, podiam servir em Corinto, Éfeso, Filipos, Roma. Era Deus quem determinava onde. Eles eram apenas servos, ministros de Cristo. Eles tinham ido para Corinto porque Cristo os havia enviado. E tudo aconteceu naquela cidade por causa de Cristo, de Deus. Esta é a visão que deveriam ter daqueles ministros e de tudo que aconteceu. Eles deveriam considerá-los como encarregados dos mistérios de Deus. Paulo falou no capítulo 2 que ele tinha pregado a sabedoria de Deus em mistério. Um mistério é um segredo que, no fim, será revelado. Paulo afirmou que todo este mistério do Evangelho será revelado quando Jesus Cristo voltar e consumar a história da humanidade. Tudo que hoje é mistério será revelado. Existe tanta coisa que não sabemos, não é verdade? Principalmente com relação à morte e ao tempo. O que vai acontecer? A Bíblia possui muitas profecias referentes à volta de Jesus Cristo. Muitas coisas já sabemos porque já foram reveladas. Outras coisas ainda não foram reveladas. Por exemplo, em 1 João capítulo 3 lemos: ainda não se manifestou o que havemos de ser. A Bíblia diz que teremos corpos espirituais. O que significa ter corpo espiritual? Quando pensamos em um corpo, imaginamos algo tangível, físico, material, alguma coisa que pode ser tocada. E quando pensamos em espírito, imaginamos exatamente o oposto. Como podemos ter um corpo espiritual, hein? Um corpo tangível e intangível ao mesmo tempo, físico e espiritual ao mesmo tempo, material e não material. Bom, João diz que o que haveremos de ser será revelado. É um mistério que será revelado, mas ainda não foi. Se tivesse sido, não seria mais mistério. Paulo estava dizendo que somos ministros e encarregados destes mistérios. Ele usou a palavra encarregado e falou de como é importante que sejamos fiéis nesta tarefa. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, apresenta o conceito de mordomia. Somos administradores do que não nos pertence. Mais adiante, nesta carta, Paulo dirá que não nos pertencemos, que fomos comprados por um preço. Nosso tempo também não nos pertence. Resta-nos saber como administrar tudo que está ao nosso dispor de acordo com a vontade de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma maneira específica para administrarmos nosso tempo, energia, talentos e dons. A mordomia não se refere apenas aos nossos bens e ao nosso dinheiro, refere-se também à nossa vida. Somos encarregados, mordomos, administradores do que Deus nos deu. Paulo escreveu no versículo 2 assim: portanto que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que importa em relação à mordomia é que temos que ser fiéis administradores e encarregados. Um dia teremos de prestar contas de como administramos tudo que Deus nos deu. Será que ouviremos? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Será que vamos ouvir isso? Paulo começou a falar algo muito interessante no versículo 2 e perguntou se aqueles irmãos estavam julgando o ministério dele. Na verdade, ele não estava impressionado. Leiam o texto e observem como ele ainda estava se dirigindo ao seu fã-clube de Corinto. Ele estava se dirigindo àqueles que achavam que ele era o maior, aqueles que diziam: sou de Paulo. Fomos salvos através da pregação de Paulo e tal. Homem culto, um gigante espiritual, nos orgulhamos disso, Pedro que me perdoe. Também não somos de Apolo, não, ele é jovem demais. E Pedro não é tão culto assim, por isso somos de Paulo. Paulo se dirige a estas pessoas de Corinto que o consideravam melhor do que os outros pastores mais uma vez.
No versículo 13 ele disse: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Ele disse que aquilo não o impressionava, porque, na verdade, aquelas pessoas não sabiam muito sobre ele. Afinal de contas, de que valia o julgamento dos homens? Será que eles ou qualquer outra pessoa estava habilitada para julgá-lo? O julgamento que faziam de Paulo não o impressionava. Ao mesmo tempo, ele afirmou no versículo 4 que sua consciência estava tranquila. Por isso ele instruiu para que eles não julgassem ninguém e que esperassem pela vinda do Senhor. Preste atenção e veja o que o Senhor vai fazer quando vier. Não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Paulo não estava falando sobre um julgamento negativo, mas sobre um julgamento positivo. O que ele queria deixar claro é que nem ele conhecia ele mesmo e não sabia quais eram as reais intenções do seu coração. Jeremias também falou sobre as intenções do coração. Ele disse: o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A resposta vem através do próprio profeta. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Só Deus pode entender os enganos do coração humano. Davi reconheceu isso nos 2 últimos versículos do Salmo 139, quando disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Davi orou pedindo que Deus abrisse sua mente e seu coração e lhe revelasse seus pensamentos e desejos, porque ele queria andar no caminho eterno. Isso é ter sabedoria. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.